Bom dia, estamos aqui na 7ª live do canal Hipo Conecta do Hospital Hipo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as disfonias, rouquidão, principais causas e sintomas. Meu nome é Rafael Toledo Endes Nogueira, sou otorrinolaringologista aqui no Hospital Hipo, faço parte da equipe de laringologia e voz e sou professor da residência de otorrinolaringologia do Hospital Cajuru. Bom dia, gente. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nessa manhã. Meu nome é Jorge Massaqui do Filho, sou otorrinolaringologista aqui do Hipo, faço parte do grupo de laringologia e voz aqui do hospital. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui com prazer falando sobre um tema muito legal para vocês, que é a disfonia. Então, a disfonia, muitos perguntam, como é que é isso? Qual que é o conceito? Qualquer alteração da voz, do padrão natural da voz, é o conceito natural de uma disfonia, quer dizer, é uma alteração vocal de qualquer natureza. Como seria isso? O sintoma principal, popular, o sinal popular da disfonia é, sem dúvida nenhuma, rouquidão. O termo, no dia a dia, o paciente chega no consultório, doutor, eu estou com uma voz rouca, então é a popular rouquidão. Temos também outros sinais de disfonia. Temos a afonia. A afonia é a perda completa da voz. O paciente fala, eu falei, conversei muito e cheguei num ponto que eu perdi a voz, Rafa? Sim. Então, e outra coisa, você ter essa modulação do padrão vocal. Muitas vezes uma mulher ele tem uma voz mais delicada, um tom mais agudo, uma frequência. De repente ele fala, doutor, eu tinha uma voz tão bacana, tão feminina, e de repente eu estou com uma voz mais áspera, um tom mais, uma voz mais grave. Eu mudei aquele tom, uma voz mais suave, uma voz mais aguda, mais delicada, para um tom mais grave. Então isso também é um exemplo de disfonia, disfonia. E é uma dúvida que muita gente tem, muitas pessoas acabam associando, a disfonia com rouquidão, Isso. Rouquidão é um sintoma, é um tipo de disfonia. Exatamente. Então, isso é super importante a gente diferenciar, Só nada mais é que um tipo. E é o principal deles, Rafa? Então, sim, a rouquidão, é o sintoma mais comum. A gente tem que falar de rouquidão, a gente tem que falar de voz aqui. Nós dois adoramos voz, trabalhamos junto, Rafa? Com grande satisfação aqui com vocês. Então, a voz do ser humano, a gente tem que lembrar de onde? Da laringe. Então, a laringe, no homem, ele está aqui, mais ou menos aqui, é fácil de localizar. Está aqui no pescoço, bem no meio do pescoço. Um popular pomo de Adão. Então, o gogó do homem. Na mulher já é um pouco mais difícil, porque depois a gente vai comentar um pouco sobre anatomia, mas a mulher já não tem tão evidente, mas está um nível aqui. Na criança, por exemplo, a laringe, ela está mais alta. Então, aqui nós estamos no nível de C6, C7, sétimas vértebras cervical, e aqui na criança C2, C3. Por isso que na criança é mais importante o que? A deglutição do que a fonação. Então, a voz é menos importante na criança. Deglutir, mamar, o ato de mamar, é mais importante. Dificilmente uma criança vai conversar palavras naturais, com uma voz bem clara, antes dos 3, 4 anos de idade. Isso mesmo, que é o período que vai tendo a descida da posição da laringe, buscando ela chegar à posição entre C5 e C6. Então ela começa alta, até para proteger a criança de eventuais regurgitações, aspirações. Então, por isso que a criança não nasce falando. Então ela vai desenvolvendo isso com o tempo. A principal função ali da laringe é de proteção das vias aéreas. Proteção, exatamente. Proteção e deglutição. Então a laringe é um órgão maravilhoso que a gente adora, que tem a função mista. Por que a gente fala isso de função mista, Rafa? A gente tem lá na criança, como o Rafa falou, primeira função lá, deglutição, proteção de via aérea. Então, o aparelho digestivo envolvido, função do aparelho digestivo. Deglutição. Segundo, a gente tem aqui a função respiratória, quer dizer, o ar passa pela laringe. Então, terceiro, e que nós vamos debater hoje aqui, falar sobre, na nossa conversa aqui de hoje, que é a função da fonoterapia, a função de fonação, função a voz propriamente dita. Então, fonação, respiração e deglutição, que seria o aparelho digestivo. Então, nesse momento se encontra via aérea, via digestiva e ao nível das pregas vocais, quando você tem a movimentação das pregas vocais, você tem a função da fonação. Falar aqui, a gente comenta, você deve falar só com a garganta, só com a laringe, onde está o órgão da laringe, nada mais é não. A voz tem que ser produzida através de três estágios, Rafa? Sim, então você tem que usar o quê? O fole pulmonar, seu diafragma e pulmão,
a gente jogar esse ar para, né, esse fole, vai fazer a movimentação, a vibração das pregas vocais, que vai dar o quê? Seria o sistema de modulação da voz, dizendo assim, tá? E nós temos o quê? Boca, cada indivíduo tem seu dente, sua boca, sua língua, seus seios paranasais, então isso serve como uma caixa de ressonância. Sim. Por isso que a característica do ser humano, né, Rafa? Cada um tem uma característica Sim. de voz. Nenhum ser humano tem uma voz igual a outra. Igual a outra, por isso que são timbres específicos. Isso mesmo. Então eu como, né, descendência oriental, o Rafa, etnia caucasiana, vai ter outro tipo, porque o quê? O formato do rosto, da língua, dos dentes, né? Já aconteceu de me falar assim, teu irmão tem a voz parecida com a tua. Sim, por quê? Etnia mesmo, né? Sim. Etnia, formato do rosto, boca, língua, é parecido, mas nunca igual, né, Rafa? Sim. Então a gente tem E outra coisa que é importante, né? As pessoas lembram assim, o distúrbio da voz, né, a disfonia, pensa só na laringe. Lógico, a gente tem que pensar a principal causa de lesões e tudo está na laringe, mas o aparelho em si, como um todo, né? Às vezes o paciente encontra-se gripado, isso aí já altera bastante a voz, já deixa uma voz mais fanhosa, que não deixa de ser uma disfonia, a própria reverberação, alterações na língua, na boca, isso tudo modifica a voz também, né? Porque a gente tem a reverberação, não só a função laríngea. Então é importante deixar claro que essas alterações, uma gripe, tudo pode alterar a voz sem ter comprometimento lá na região da laringe. Muito importante isso que o Rafa comentou, e é o dia a dia nosso, né? Sim. É a dúvida de vocês, né? Nós estamos aqui para isso, para poder ajudar vocês. Tem que vir até a gente, né? Dizer, eu estava bem da voz, peguei a gripe, estou com a voz fanha, estou falando pelo nariz, peguei uma sinusite junto, né? Isso é o nosso dia a dia, né? Tirar essas dúvidas de vocês, né? Com certeza. Será que chegou alguma coisinha ali, Rafa, de pergunta? Chegou. Fizeram uma perguntinha aqui, Jorge. O que você acha? Por quanto tempo é normal ficar rouco? Então, essa pergunta cai no nosso consultório, cai no nosso dia a dia, né, Sim. Rafa? Todo dia a gente escuta isso aí. Doutor, quanto tempo a gente é normal? Não existe uma regra pré-estabelecida, né? Isso a gente vai conversar aqui. Não tem 5 dias, 10 dias. Um paciente com uma IVAS, uma gripe, um resfriado, é normal ficar com a voz alterada de 3 a 5 dias. Né? Pega uma laringite bacteriana, aí ela vai ter em torno de 7 a 10 dias. Né? Você pega doenças alérgicas. Exemplo clássico, esses dias veio uma paciente minha lá, tendo lá no consultório no Jardim das Américas, ele está reformando a casa. Então está com reforma. Reforma em casa você pensa o quê? Em poeira, cal, cimento, né? Sim. Aí ela falou, doutor, desses 3 meses que eu estou reformando minha casa, eu estou rouco aí dia sim, dia não. Isso é comum, vai ficar rouco há 3 meses mesmo, 90 dias. Quando não terminar a obra, não vai melhorar, porque o fator causal é a alergia. Né? O fator alérgico é poeira, é cal, é cimento, é reforma, a gente sabe serrar madeira, né? Então, a hora que parar tudo isso aí, tudo isso vai melhorar. Né? Agora, outro exemplo de rouquidão. Veio um caso mais sério, doença neurológica, doença de Parkinson. Né? Veio uma senhorinha lá que eu trouxe meu marido, desde que diagnosticou por Parkinson, já vinha com a voz meio rouca e agora está direto, rouco já faz 1 ano. Infelizmente, doença crônica, né, Rafa? Não Sim. vai ter essa melhora, não vai prometer uma doença que... Toda doença crônica não tem cura. Parkinson até hoje não existe um remédio que vai ali, você vai tomar o remédio 2, 3 meses ali e vai melhorar a rouquidão. Né? Provavelmente, graças a Deus, já tem uma certa idade, já viveu, né? Não é? E deve ter essa rouquidão até o final da vida. Não Sim. tem uma data. Então, não pode ser de 3 a 5 dias, alguns meses ou anos, né? Então, não existe um tempo pré-estabelecido. Tem uma outra perguntinha ali, Rafa, já linkando aí. Como tratar a disfonia funcional? Então, a disfonia funcional, ela é causada o quê? Pelo mau uso e abuso da voz, tá? Então, a gente observa principalmente nos profissionais da voz, né? Esse quadro, mas qualquer pessoa pode acontecer. Por quê? Às vezes a gente altera o tom da voz, né? O fato de gritar ou de cochichar, isso tudo acaba causando essa alteração na voz, que a gente chama de disfonia funcional. Você está mexendo com a função. E para tratar isso, né, a gente precisa o quê? Evitar gritar, evitar sussurrar. A gente acha que sussurrando vai poupar a voz. Na verdade, você está usando uma maior quantidade de músculos, você está forçando ainda mais a laringe, tá? Então é importante sempre ingerir bastante líquido, tá? Fazer um bom intervalo, principalmente os profissionais, como por exemplo os professores,
fazer um repouso vocal, um bom intervalo da voz entre uma aula e outra. Excelente. Tá? É importante sempre ter essa pausa. E em quadros que se repitam, é interessante fazer também um tratamento com a fonoterapia. A fonoterapia é muito importante, porque ajuda o quê? Ajuda a gente a usar melhor a voz, tá? Até a utilizar melhor a nossa musculatura, com isso deixando a voz em tons mais confortáveis, tá? Evitando com isso esses quadros de disfonia funcional. Muito bom, muito bom. Bom, estão perguntando aqui também, Jorginho, sobre a rouquidão há mais de 15 dias. Se é preocupante, o que se deve fazer nesses quadros? O que a gente tem visto aí? A rouquidão há 15 dias é um sinal de alerta? Eu digo que sim. Ah, mas você acabou de falar que não tem tempo, que é 5 dias, meses. Mas é um sinal de alerta assim, no seguinte sentido. Na maior parte das lesões, né, uma gripe, um resfriado, uma laringite, seja viral, bacteriana, dura aí 3, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Passou de 15 dias, né, a gente vai ter que ter o quê? Uma preocupação de dizer assim, seria aquele sinal de alerta de vamos procurar o médico. Né? Aí você tem que dizer, porra, eu não tenho que resolver em casa. Você toma um analgésico ali para gripe, passou aquele período, né, dos sintomas, passou 15 dias e dizer, porra, agora tem que procurar um médico. Não tenta querer resolver sozinho. Quem que vai ser o médico que vai atender? Vai ser o Dr. Rafael, vai ser o Dr. Jorge, né? Nós aqui do serviço de laringologia, os otorrinos, vamos te atender. Então, vou procurar um otorrino, vou lá no IPO. Então, nós estamos aqui para isso. O que vai ser feito quando você chegar na consulta? Nós vamos fazer exame clínico, né, Rafa? Então, são duas partes, a parte clínica e nós temos que lançar a mão também da tecnologia. Né? A gente faz em todos esses pacientes com queixa de voz o exame de videolaringoscopia, né, Rafa? Que nos auxilia no nosso diagnóstico, porque o que acontece? A disfonia funcional, como o Rafa muito bem comentou, o paciente não tem nenhuma alteração da estrutura da prega vocal, ele não tem uma lesão propriamente dita, né? Um nódulo, um pólipo, um cisto. Sim, é mais força muscular, né? Como o Rafa falou, né? Ele deu uma brilhante aula de anatomia há 15 dias atrás e falou, né? Não é o assunto de hoje, né, Rafa? Falar sobre o músculo intrínseco, extrínseco de laringe, né? Não é o interesse de vocês aqui, mas é mais atividade, cansaço, as orientações que o Rafa falou. Agora, se eu tenho no meu consultório um paciente com rouquidão há mais de 15 dias, eu faço o exame clínico, vejo que o paciente não está com um grau de rouquidão importante, lanço a mão da tecnologia videolaringoscopia, identifica uma lesão, como um nódulo, um pólipo, um cisto. Muitas dessas lesões que fazem alteração estrutural, nada mais é que o quê? Uma disfonia orgânica, quer dizer, já tem uma patologia envolvida com a alteração dessa estrutura da prega vocal. Aí entra o otorrino, certo, Rafa? Então, só puxando o gancho aqui, a gente tem o quê? As 3 grandes áreas, né? Tem a otologia, a rinologia e a laringologia e voz. Nós, como laringologistas, né, Rafa, vamos cuidar com muito carinho dessa prega vocal e vamos poder orientar vocês. Ué, já tem que operar esse nódulo? Nem sempre, como o Rafa comentou. A primeira orientação para nódulo vocal, grau 1, é fonoterapia. Sim. Você regredir isso, diminuir a tensão, né, Rafa? Diminuir a striking zone, né? Você vai fazer o quê? Uma recuperação desse paciente. Você nem precisa fazer a cirurgia no paciente. Sim. Né? Mas a maior parte das lesões com alteração estrutural, edema de Heinck, cisto intracordal, né? Pólipo de prega vocal, leucoplasia, tem indicação de microcirurgia. Né? Então, é a nossa... Aí você vai poder indicar isso aí. Você tem que procurar um especialista, você não vai procurar um clínico geral, porque vai te dar esse diagnóstico. Sim. Né? Daí a importância disso, né? Então, já vem na sequência ali, Dr. Rafael, é normal a criança ser rouca, Dr. Rafael? Então, não é normal a criança ser rouca. A gente tem que investigar o que está acontecendo, tá? Normalmente, a prega vocal da criança é um pouquinho diferente da prega vocal do adulto. É mais próxima, o formato, né? Tanto da porção membranosa e cartilaginosa do formato da prega vocal das mulheres. Então, facilita algumas lesões que é bem comum de observar, que são os nódulos. E é comum aparecer nódulos em crianças, principalmente em meninos, porque eles tendem a gritar mais, fazem atividades que acabam gritando mais, jogar bola e tudo, e pode acontecer esses nódulos, ou até pólipos, que são alguns calos, tá? Tem alguns quadros de crianças que já nascem roucas, então elas têm uma lesão que a gente chama congênita, desde o nascimento. Então, assim, criança está rouca por um período acima de uns 7 dias, não teve quadro infeccioso, nada disso, é bom sempre trazer aqui para o otorrino para a gente poder
investigar certinho, fazer os exames, observar para ver o que está acontecendo em relação a essa rouquidão. Bom, veio uma outra pergunta, perguntando se rouquidão pode ser um sintoma de Covid. Olha, estava demorando, né, Rafa? Já nós estamos vivendo aí um dos picos aí infelizmente, da nossa pandemia, e é inerente, a gente não pode fugir da questão do Covid aqui, porque realmente o nosso dia a dia se tornou, nós estamos aqui de máscara, né? É muito ruim a gente expressar aqui a nossa linguagem corretamente com vocês, estamos aqui com toda essa repercussão mundial, por isso que chama pandemia. Então vem diretamente ligado à nossa especialidade, né, Rafa? Dizer isso aí, poxa vida, é o consultório nosso aí que está o paciente sempre perguntando. Então quais são, segundo um estudo, eu vi uma pesquisa agora que saiu no final do ano, em setembro de 2020, foi publicado acho que na British, pela King's College, no British Journal, lá em Londres. Eles falavam o seguinte: eles dividiam o Covid em 6 tipos de Covid, tá? Então, o Covid, grau leve, aquele sintoma de uma gripe, sem febre, um paciente com grau leve, até aquele grau mais acentuado seria aquele nível mais agudo, com insuficiência respiratória, todos aqueles sintomas pulmonares, já abdominal, confusão mental, né? Quer dizer, nível 1 a 6, digamos assim, o nível mais leve ou o nível mais leve. Desse nível 1 a 6, os principais sintomas que a gente vê é o quê? 90% dos pacientes é cefaleia, dor de cabeça e você tem uma sensibilidade. Então, é alteração do olfato e do paladar. Então, dor de cabeça é alteração do olfato e paladar, isso em 90%. Terceira causa, Rafa, está ligado diretamente a nossa, a tosse e rouquidão. Sim. 70%. Então, não tem como fugir. Você vê um estudo grande lá feito no Reino Unido, né, publicado no British Journal, trouxe essa informação de que 70% dos pacientes que têm Covid têm tosse e rouquidão. Então, inclusive, tem um amigo nosso, que me mandou semana passada, um colega nosso aqui de Joinville, o Dr. Anderson Merkel, ele tem um estudo, ele tá sendo pioneiro aqui no Brasil, depois até, nós estamos na rede social aqui, divulgar o trabalho do Anderson, para comentar com o Rafa. Ele tem um aplicativo que ele tem uma parceria com o Stanford, lá, com a Universidade de Stanford, ele identifica algumas frequências, aí vê se tem, através da tosse, se o paciente tem Covid ou não. Eu acho difícil relacionar. Através de uma tosse, só você ter, não sei se é frequência, né? Isso vai mandar os estudos aí, né, Rafa? Isso a gente tem interesse de saber esse trabalho. É um aplicativo que é VirusFly, é uma coisa assim, depois a gente vai ajudar o Anderson, que é um amigo nosso, a divulgar isso aí também. Rafa, vamos. Chegou mais uma perguntinha. Por que mulheres que tomam anabolizantes mudam a voz? Eu acho que está... Então, a resposta já está meio que implícita na pergunta. Sim. O anabolizante tem uma concentração muito alta de testosterona ali. Então, a testosterona, ela modifica a voz. Ela vai deixando a voz cada vez mais grave. E, assim, as mulheres que usam testosterona, mesmo após o uso, essa quantidade de testosterona modifica a voz de tal forma que não tem como a gente trazer essa voz para o padrão que era anteriormente, tá? Devido à quantidade de testosterona que foi utilizada. Então, ela acaba mesmo deixando a voz mais grave. Você pode ver que a voz mais grave dos homens tem a ver com essa questão hormonal, pela quantidade de testosterona no homem ser maior do que na mulher. Excelente, Rafa. E estão perguntando também com que idade a voz dos meninos começa a mudar. Então, como a gente relacionou no início, né, o Rafa começou a falar e eu também passei para vocês, a anatomia ela muda com a idade, né? A criança lá no início é mais mamar, é mais deglutição, é mais ter a função do aparelho digestivo funcionar, né? A criança não vai falar, né, lá no início. Então, depois dos 3, 4, 5 anos, vai começar a falar. Tem meninas que desenvolvem mais rápido. Eu tenho É o caso lá em casa, sabe? Eu tenho uma menina e um menino. Minha menina começou a falar lá com 2 anos e meio, 3 anos. Meu menino demorou a falar depois de uns 3 anos, entendeu? Então, parece que a menina fala um pouco mais, é mais ligeira para falar. Isso eu vi. Eu tenho um casal de gêmeos, né? Meus anjinhos que estão lá em casa, devem estar lá com a mãe assistindo a live. Um beijão, amo vocês. E eu acho que eu vi isso muito frequente, né? Agora, o que a gente nota muito é na adolescência, né? Aquela voz
Ela fala a voz de taquara, né, Rafa? Sim, Por que tem aquela... e tem muito a ver pelo pico hormonal, que a gente acabou de responder da pergunta anterior, né? O Rafa acabou de esclarecer para vocês, o pico hormonal. Normalmente né? entre, a muda 10, vocal ocorre entre 10 quando? a 12 anos, é o período que está começando a puberdade ali dos meninos, então aumenta o pico de testosterona, com isso acaba modificando a voz, ela começa a ficar mais grave. Exatamente, então é nessa muda vocal. Então o hormônio altera tudo, o Rafa falou, é a mulher que vai para academia, né? Então, tomou anabolizante, né, vai ficar com a voz mais masculina, porque Sim. o testosterona aumentou, a voz que era uma voz delicada, gostosa, leve, suave, se tornou aquela voz, aquele vozeirão, aquela voz grave. Né? Então, a muda vocal no homem, né, talvez às vezes a muda vocal no homem vem um pouquinho mais tarde, a mulher, né, tem a primeira menstruação lá por 10, 11, 12 anos, tem uma menstruação, né, a primeira menarca precoce, ela já vai ter essa muda vocal. O homem às vezes vem lá com 14, 15, né? Mas a gente pode notar isso a partir dos 10 anos, né, Rafa, essa muda vocal. Eu vou fazer uma perguntinha aqui também que fizeram para o Rafa. Não sei se... tomar muita água gelada, doutor Rafael, prejudica a voz? Então, com relação à água gelada, tem muito mito nessa história. Não existe nenhum trabalho científico comprovando que o uso da água gelada vai modificar a voz. Né? Lógico, assim, a gente tem que ter sempre cuidado, bom senso, né? De evitar, assim, você estando doente, gripado e tudo, evitar de ficar forçando a voz e tudo. O que mais atrapalha a voz são os maus hábitos, né? Então, a questão da água gelada não vai influir tanto. E estão perguntando também sobre a relação do cigarro com a rouquidão. Então, o cigarro, tanto o cigarro como o álcool, né, Rafa, a gente já tem trabalhos aí que evidenciam que ressecam a prega vocal. Então, tudo que resseca a prega vocal, né, você tem o cigarro, o álcool, por exemplo, um ambiente com muito ar-condicionado, né, paciente respirador bucal, que vai estar num ambiente, um professor que dá uma aula de manhã e de tarde, 2 períodos seguidos no ar-condicionado, ele pode ter mais facilidade de ter rouquidão. Né? O álcool e o cigarro são fatores de risco para a rouquidão. Não só para a disfonia funcional, né, como um professor, pelo abuso vocal, como também para a disfonia orgânica, aparecimento de lesões, alterações do epitélio. A gente sabe que pode fazer metaplasia, né? Alteração desse epitélio, levar a leucoplasias iniciais, depois essa leucoplasia levar a tumores, né, Rafa? Muitas vezes tumores benignos, mas também malignos. Então, é um fator predisponente. Tem pessoas que fumam a vida inteira, 80, 90 anos, e nunca vão ter um câncer de laringe. Outras que fumam 2, 3 anos, já tem uma predisposição genética, né? Já tem um estudo da biologia hoje, né, Rafa, molecular, que indica que você tem uma predisposição, tem o DNA, tem o histórico familiar que vai ser favorável você desenvolver uma lesão maligna, pré-maligna ou não. Certo? Sim, e é bem importante ressaltar que, assim, tanto o tabagismo quanto o etilismo são as principais causas de câncer na região da laringe, né? Então, são fatores bem predisponentes para o surgimento de leucoplasias, que são lesões pré-malignas, né? São lesões que podem se tornar câncer, e do próprio câncer também. Excelente, muito bom. Então, a continuação lá, com 8 anos, então, é normal a oscilação nos meninos? Então, o que a gente vê isso aí, Rafa, nessa oscilação? Então, essa oscilação, ela vai ocorrer, pode ocorrer mais cedo, em torno dos 8, 9 anos, depende muito da criança, né? Depende muito do desenvolvimento da criança. Tem crianças que começam o desenvolvimento um pouquinho mais cedo. Então, 8, 9 anos, 10, normalmente a gente coloca uma média de 10 anos para ter essa oscilação na voz. Agora, se a mãe percebe com 8 anos, oscilando, mas tendo a rouquidão mesmo, um padrão um pouco mais grave, e criança que grita muito, fala muito, sempre é bom trazer para dar uma avaliada. Às vezes pode ter um nódulozinho junto, né? Um pequeno nódulo ali, que pode estar causando essa oscilação. Mas é comum a gente observar. Normalmente, em torno dos mais para os 10 anos, né, que a gente observa bem. Mas tem crianças que iniciam o desenvolvimento da puberdade um pouquinho mais cedo. Então, a alteração da voz pode começar aos 8 anos, a gente considera como normal. Sim. E tem uma pergunta também que fizeram, se é normal a voz tremer quando a gente fala. Isso é muito bom, esse tremor vocal. Né? Então, a gente observa isso em pacientes, como eu falei, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, o paciente nunca tremeu. Né? De repente começou a ter tremor, mão, língua, dentes, né? Investigar uma doença neurológica. Tá?
Às vezes, muitas vezes, uma disfonia psicogênica, né, Rafa? A gente vê no exame clínico, na videolaringoscopia, uma hipercinesia da prega vocal. Então, às vezes ele está simulando, não tem nenhuma lesão, né, ao nível da estrutura, mas ele tem um tremor ali. Será que isso aí, né? Então, de repente, você vê o perfil da pessoa, se ela é mais ansiosa, como é que é o perfil dela, deixa ela falar, é aquele negócio, você tem que ter essa relação. Então, a parte clínica é a anamnese, então, é bem constituída, anamnese, exame físico e exame complementar. Você tem que cumprir essas 3 etapas para fazer o diagnóstico, não ter pressa, né? Que muitas vezes a gente chega lá no posto de saúde, o médico tem lá 50 pacientes para atender, né? Então, você não pode ter pressa, o diagnóstico vem, de repente, você uma boa conversa, né, Rafa? Uma boa anamnese, você vê esse tremor. Não é nenhuma lesão orgânica, é só uma disfonia psicogênica, né? Porque a pessoa está estressada, está ansiosa, ela quer contar coisa, está tremendo. Não é nenhuma lesão orgânica. Você não tem que fazer, doutor, tem que operar minha voz porque eu estou tremendo. Não, você não tem. Aí você vai orientar, ele vai fazer um atendimento com um psicólogo, psiquiatra, volta 2, 3 meses depois da terapia, está zerado. Né? Não, é isso mesmo. E assim, e é bem comum, porque assim, a nossa voz, ela trabalha com o nosso corpo no geral. Se você está com medo, está nervoso e tudo, a voz vai sair tremendo. Que é a mesma coisa que quando você está alegre, está muito falante, às vezes você sobe o tom de voz sem perceber. Então é bem comum ter essas oscilações, tanto no tom de voz, como também até na forma de falar, ter esse tremor e tudo, principalmente se tiver relação. Principalmente com ansiedade, a gente vê bastante, né? Paciente ansioso, com aquele tremor vocal. Às vezes, de tão ansioso, tão nervoso, ele não consegue nem falar, fica afônico, que é bem característico da nossa disfonia psicogênica. É isso aí, esse é o clássico do nosso consultório, do dia a dia, dos nossos diagnósticos, né, Rafa? Então, o que mais? O que depois ficou faltando a gente falar? Ter essa perguntinha aqui, ó, quais os principais cuidados que podemos ter com a voz? É uma pergunta bem interessante. Pergunta bem interessante, porque está no nosso portfólio, né, Rafa? Do nosso também. Isso é importante. Passa essas orientações aí, Rafa, você que está. Tá. É importante porque a gente tem que saber como utilizar bem a nossa voz para evitar problemas futuros. Então, assim, sempre é importante descansar bem a voz, tá? E principalmente quem é profissional da voz, ter intervalos, fazer uma boa preparação da voz, isso é importante. Tomar bastante líquido, tem que ingerir bastante líquido, tá? Tentar sempre manter um padrão vocal, tá? Um padrão mediano, nada de ficar forçando a voz, nada de ficar gritando ou sussurrando, tá? Que são cuidados importantes que a gente tem que fazer. E o repouso é um dos cuidados mais importantes e sempre trabalhar bem, principalmente profissionais da voz, fazer um aquecimento antes de iniciar o trabalho e tudo, é importante. E em alguns casos a fonoterapia ajuda bastante, porque ajuda a fortalecer a musculatura, ajuda a trabalhar melhor o uso da tua voz, a você saber utilizar a tua voz num padrão mais ameno, num padrão médio, não subir tanto a voz e nem abaixar tanto, sussurrar, que acabam atrapalhando. Basicamente são esses as principais dicas para ter um bom cuidado com a voz. Excelente. E os hábitos de higiene vocal que o Rafa acabou de falar é importantíssimo. E o profissional da voz, né, é o professor, é o cantor, a gente tem que lembrar o quê? Que a voz, né, 80% da voz é músculo. Né? Então nós temos um coxim, né, Rafa, um epitélio, e a parte mais maleável da prega vocal, mais superficial, que é o espaço de Hayek. Temos aí o ligamento vocal e o músculo vocal. O que quer dizer isso, né? Você põe, por exemplo, eu cito assim, um atleta, você coloca lá um jogador de futebol, são 2 tempos de 45. Né? Você põe ele para correr os 45 mais 45, vai ter uma lesão, vai ter uma contratura, uma distensão muscular. Né? Você põe um maratonista para correr lá, uma maratona dura em média 2 horas, 2 horas e 15. Vamos correr essas 2 horas e 15 e mais 1 hora. O cara vai ter um tiramento, uma contratura muscular, vai ter uma lesão. É a mesma coisa um professor, um cantor, né, Rafa? Você vai falar para ele, ó, dê aula 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 4 de noite. Vamos fazer 3 períodos de aula. O cara vai chegar segunda-feira, está com a voz limpa, bonita. Chega no meio da semana, já tem aquele grau de rouquidão. E chega sexta-feira, o cara vai estar rouco, porque é um músculo, ele tem uma fadiga, ele tem um limite, né? Quer dizer, ele chegou no extremo. E se ele continuar com essa disfonia funcional, falando 3 períodos, ele vai ter uma lesão estrutural. Aí vai cair no consultório para a gente, com nódulo, pólipo, cisto, que a gente tem comentando aqui na live, né? Acho que é isso, Rafa. Você tem mais alguma coisa? Eu gostaria de deixar avisado a todos, né, que a nossa live
completa, ela está disponível no nosso canal do YouTube, tá? No Hipo Conecta. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem enviar comentários para a gente no post oficial, tá, da live. E sigam a gente nas redes sociais, @hipohospital. Gente, eu acho que é isso. E a gente, né, deixar essa mensagem é impossível, né? A gente quer responder todas as perguntas, a gente está aqui ansioso e tem gente mais querendo e responder. É impossível responder, né, num bate-papo. Está tão gostoso essa conversa hoje de manhã, né, essa live maravilhosa com vocês. Só que nós queremos nos colocar à disposição, né, Rafa, de estar aqui com vocês, aberto o serviço de laringologia e voz, né? Aproveitar esse minutinho da internet, do Instagram e também divulgar nosso livro, né, Rafa? Sim. Né, esse livro, o livro nasce sempre como um embrião, né? Quando ele nasce é o nascimento de um filho, né, Rafa? Sim, isso mesmo. Então esse projeto foi idealizado pelo nosso coordenador, o professor Evaldo Macedo, que é quem organiza toda essa parte científica do NEP, com a Elisa, com a indicação das aulas, né, a programação científica aqui do hospital, é o Dr. Evaldo que coordena. E esse livro, inicialmente, a primeira edição foi o Dr. Caio que publicou, né, Rafa, com livro não é só um livro estático, tá? A primeira edição, o Caio publicou com otoplastia, tá? Uma edição do Mauro, é um artista maravilhoso que veio com informações, morou um tempo na Alemanha. O que tem de diferente um livro, né? Essa é a segunda edição, então nosso grupo publicou sobre microcirurgia de laringe, técnicas com realidade aumentada, né, Rafa? Isso mesmo. E a gente teve o prazer de participar, eu com o Dr. Rafael, sob a coordenação do nosso grande mestre, Dr. Evaldo Macedo. Então não é um livro simplesmente estático, você abre ele e vai ter uma leitura estática, tem uma leitura dinâmica, né, Rafa? Você tem lesões aqui. Sim. Você hoje, com a internet aí, você vai com o QR Code do seu celular, você vai ver como é que é feita a técnica cirúrgica, como é que o Dr. Rafael operou um nódulo, né? Como é que o Dr. Jorge fez a cirurgia de um pólipo, né? Isso te dá uma dinâmica nessa leitura, se torna uma leitura mais agradável, né, Rafa? E a gente quer aproveitar esse momento aí da rede social para poder também divulgar o nosso trabalho, né, Rafa? Nosso trabalho, sinal que ficou ótimo. Que é um trabalho especial aí. Nosso querido livro, né? E a gente queria aproveitar para fazer essa propaganda, né? Falar um pouquinho do nosso livro. E deixar também claro, né? Para o pessoal ficar atento também às próximas lives, tá? Que vão ter. E explicar um pouquinho, né, sobre o nosso atendimento. O nosso atendimento aqui no Hipo continua funcionando 24 horas por dia, tá? Nós mantivemos o nosso atendimento bem separado em relação a pacientes com suspeita de Covid. A entrada deles é pelo hall principal. Pacientes que não têm suspeita de Covid, eles já fazem a entrada pelas nossas entradas laterais, ou seja, não há contato entre pacientes suspeitos e pacientes que não têm quadro de Covid. Isso é importante. Nosso hospital, desde o início da pandemia, se preocupando com isso, então faz essa divisão para evitar o contato e com isso a gente possa atender tanto os pacientes que têm suspeita e os pacientes que não têm suspeita da melhor forma possível, ressaltando sempre que nosso pronto atendimento está funcionando 24 horas por dia. Isso nos dá nível de segurança, né, Rafa? Sim. Tanto para nós como médico, como para o paciente, né? Chegar aqui, eu quero marcar uma consulta para ver minha voz. Com o Dr. Jorge, com o Dr. Rafael, com o Dr. Evaldo, com o Dr. Catani, né? Enfim, a gente vai ver a voz, né? Então, eu não quero ver Covid, né? Eu não quero ir lá. Então, nós temos essa entrada, né? Prédio 1, né, Rafa? O Rafa bem ressaltou, atendimento com sintomas suspeitos de Covid. Prédio 2, atendimento eletivo, né? Isso quero mesmo. Fazer uma avaliação da voz, uma limpeza, uma lavagem de ouvido. Então, vai ter uma entrada separada. Isso dá um nível de segurança, tanto para o médico quanto para o paciente que vai procurar, né? Vem procurar a gente. E essa é a nossa ideia. E a gente está com pronto atendimento também, de otorrino do Hospital Hipo funcionando na Barroso também, para os pacientes que quiserem procurar. Nossa unidade na Barroso também está fazendo atendimento de urgência e emergência. E nós temos várias unidades, tá? Dentro da cidade de Curitiba e na região metropolitana, tá? Você pode procurar a unidade mais próxima da sua casa, que será muito bem atendido, tá? E em casos de pacientes que não queiram ir para as unidades, nós temos também o nosso programa de teleconsulta, através do Hipo Conecta, que nesse programa você pode consultar com alguns dos nossos colegas aqui da equipe do Hospital Hipo, que fazem esse trabalho de atendimento, de teleatendimento.
E é muito interessante, né? Nesse momento de dificuldade, né? A gente tem que respeitar, né, o ser humano, né, Rafa? Muitas vezes o paciente ele não quer vir mesmo, tá? Então, isso é pessoal. Então, hoje a teleconsulta é uma realidade, né? A gente via isso como uma coisa distante e se tornou uma realidade no nosso dia a dia. Acabou né? vindo para Não ficar. é um maior número de consultas, não vai ser, tende a, eu acredito, diminuir, mas veio para ficar, né, Rafa? Sim. Então, ainda a pessoa quer ver a expressão do médico, quer ver, né, confiar, quer o olho no olho, é importante, mas você pode ter isso também no vídeo, né? Como você falou, se você transmite uma confiança através do teu timbre vocal, da tua postura, da tua ética, como você se comporta ali, o paciente vai confiar na tua conduta, tanto sendo uma consulta virtual, né, uma teleconsulta, como uma consulta presencial. Né? Muitos querem o físico mesmo, querem sentir o médico ali. Né? Hoje a gente não pode, por exemplo, dar um aperto de mão, né? Nós estamos aí limitados aí. É um momento difícil para todos nós, mas isso é muito importante e veio para ficar a teleconsulta. Sim, com certeza. E avisando também, né, do novo serviço que nós temos agora no hospital, né, que é a hipoftalmologia, né? Agora nós temos uma grande equipe de oftalmo também no hospital para realizar atendimentos nessa área. Sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live, tá? E estaremos aguardando e não esqueçam de assistir as próximas lives, tá? Um bom dia a todos. Gente, muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim foi uma satisfação estar com vocês essa manhã aqui nessa conversa maravilhosa aqui, viu? Um abraço. Estamos à disposição aí, tá? Um abraço. Grande abraço. Grande abraço.